Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Existe um peso invisível que muitos de nós carregamos, uma angústia silenciosa que nos assombra nos cantos mais íntimos da nossa consciência. É a sensação persistente de que nosso próprio valor, nossa própria existência, só se torna real, só ganha substância quando ecoa na aprovação alheia. Vivemos sob um escrutínio constante, não de olhos que nos julgam de fora, mas de uma voz interior que internalizou o olhar do outro. Essa voz nos sussurra que sermos quem realmente somos, sem o verniz da aceitação, é um convite à insignificância. Mas o que é essa necessidade quase insaciável de validação externa? E de onde ela emana? A filosofia, em sua busca incessante pela verdade e pelo sentido, nos oferece um farol. Sêneca, o grande estoico, nos legou sabedoria atemporal para desarmar essa tirania da opinião pública. Ele compreendeu que a busca incessante pela aprovação é, em si, uma forma de escravidão, uma renúncia à nossa própria liberdade interior. O que acontece quando nos desconectamos de nossa própria sombra, daquela parte de nós que, como Jung nos ensinou, contém verdades profundas e muitas vezes desconfortáveis, ao invés de integrar essa sombra, de compreendê-la e aceitá-la como parte intrínseca de nossa jornada de individuação? Muitos buscam apenas a luz fria e efêmera da aprovação externa. É uma busca vazia que nos afasta da autenticidade, nos molda em aparências que não nos pertencem. Neste espaço, vamos desvendar as 5 estratégias estoicas que Sêneca nos oferece, não apenas para blindar nossa mente da cacofonia da opinião alheia, mas, mais importante, para prosperar, pois a libertação interior que essas práticas proporcionam não é um fim em si mesma. Ela é a semente da qual floresce a prosperidade genuína, uma abundância que irradia de dentro para fora, tocando todas as esferas da nossa existência. Prepare-se para silenciar o ruído externo e redescobrir o poder que reside na sua própria essência inabalável. A verdadeira prosperidade aguarda aqueles que ousam ignorar a opinião alheia. A primeira muralha a ser erguida em nossa defesa contra a tirania da opinião alheia reside na compreensão profunda de uma distinção fundamental, ensinada com maestria por Sêneca. Trata-se da arte de discernir o que está sob nosso controle e o que, invariavelmente, escapa à nossa influência. Nossas ações, nossos julgamentos, nossas virtudes e nossos vícios, estes são o nosso domínio. A opinião dos outros, a forma como eles nos percebem, o que dizem ou deixam de dizer, isso, meus caros, está fora do nosso alcance. Tentar controlar o incontrolável é a receita para a frustração e a escravidão. A primeira estratégia, portanto, é o exercício da intencionalidade. Significa ancorar-se em seus próprios valores, em seus propósitos mais profundos. Antes de sequer considerar o que o mundo exterior pensa, quando sua bússola interna está firmemente calibrada, a opinião alheia, por mais sonora que seja, torna-se irrelevante, pois não se alinha à sua verdade. Pense no artesão dedicado, que não molda sua obra para agradar a um mercado volátil, mas para alcançar a perfeição intrínseca de sua arte. A admiração que ele possa receber é um ícone distante de sua própria satisfação. Essa clareza interna desarma o que chamamos de medo do julgamento. Nosso cérebro, programado para a sobrevivência social, muitas vezes interpreta a desaprovação como uma ameaça existencial. Sêneca, no entanto, nos ensina a recalibrar essa percepção. Ele nos mostra que a verdadeira ameaça não é o julgamento em si, mas a nossa própria submissão a ele. O que perdemos quando cedemos ao clamor da multidão é a nossa autenticidade. O que ganhamos ao construir essa fortaleza interior, essa muralha da mente, é a liberdade para prosseguir, para criar, para ser. Identifique hoje 3 áreas onde a opinião alheia o aprisiona. Comece a redefinir seus próprios critérios. A segunda muralha que Sêneca nos convida a erguer é a da indiferença virtuosa. Não se trata de um cinismo frio ou de um isolamento total, mas de uma habilidade refinada de distinguir o que merece nossa atenção e o que é apenas ruído sem sentido. É aprender a descartar o último sem, contudo, fechar as portas para a conexão humana genuína e o diálogo construtivo. Nietzsche, com sua visão penetrante, nos alertou sobre a mentalidade de rebanho, a massa amorfa de opiniões que, muitas vezes, carece de pensamento crítico. Sêneca, por sua vez, nos oferece a ferramenta para navegar essa multidão, sem sermos engolidos por ela. A autossuficiência intelectual. Cultivar essa indiferença virtuosa significa reconhecer que a
busca incessante pela aprovação de muitos pode, paradoxalmente, nos afastar da verdade e, consequentemente, do sucesso genuíno. A própria história de Sócrates, que preferiu a morte à renúncia de seus princípios, é um testemunho poderoso dessa ideia. Ele buscou a verdade, não a popularidade. Para aplicar essa estratégia, pense em criar seu próprio filtro estoico para o bombardeio diário de informações, notícias, redes sociais, conversas casuais. Aprenda a identificar o que realmente agrega valor ao seu desenvolvimento e o que é apenas distração, o que não se alinha aos seus valores, o que não contribui para a sua sabedoria, o que não ressoa com sua verdade interior. Isso deve ser gentilmente, mas firmemente, descartado. A prosperidade, meus amigos, é uma consequência natural dessa clareza mental. Quando você para de buscar a aprovação externa, você liberta uma energia imensa, energia essa que atrai, como um imã, aquilo que realmente importa em sua jornada. A terceira estratégia que Sêneca nos oferece é a da autoobservação socrática. É um mergulho profundo em nós mesmos, um questionamento implacável sobre a origem e a validade de nossas reações à opinião alheia. Pergunte a si mesmo, por que essa palavra, esse olhar, essa crítica me afeta tão profundamente? O que está em jogo aqui, para além da superfície? Muitas vezes, essa necessidade avassaladora de aprovação tem raízes profundas, moldadas desde a infância. Podemos pensar nisso como um complexo de Édipo social, onde internalizamos as expectativas de pais, professores e da sociedade em geral, criando um super-eu interno que exige validação constante para se sentir digno. Sêneca, por sua vez, nos lembra da natureza efêmera da fama e do louvor. O que hoje é celebrado, amanhã pode ser esquecido. Esse desejo humano de ser amado, como explorado por Jung, pode ser redirecionado. Em vez de buscar validação externa, podemos canalizar essa energia para a autoaceitação, para o reconhecimento do nosso próprio valor intrínseco. Para aplicar isso, proponho um exercício. Mantenha um diário de gatilhos de opinião. Anote as situações em que a opinião alheia o afeta. Registre o que foi dito ou feito. E, crucialmente, analise a raiz dessa reação. Qual medo? Qual insegurança está sendo tocada? Ao desconstruir a necessidade de aprovação, você começa a construir uma identidade sólida, autêntica. Esta é a base para trilhar um caminho mais elevado, um caminho em direção ao seu próprio Ubermensch pessoal, aquele que se ergue acima da tirania das opiniões externas e prospera em sua própria verdade. A quarta estratégia que Sêneca nos legou é a da perspectiva do observador. Imagine a vida como um grande teatro e as opiniões alheias como o murmúrio da plateia. O que o sábio estoico faz? Ele se distancia emocionalmente. Ele vê a opinião alheia não como um julgamento pessoal que o define, mas como parte de um espetáculo. Ele reconhece que a plateia pode aplaudir, criticar ou simplesmente permanecer em silêncio, mas isso não altera a essência da sua atuação. O estoicismo nos ensina a atuar nosso papel com virtude. Independentemente de quem esteja assistindo, pense no ator que cumpre seu papel com excelência, com dedicação total, mesmo que o teatro esteja vazio. A sua performance é para si mesmo, para a integridade da arte. A comparação social é uma armadilha perigosa. Ela nos paralisa, nos mantém presos em ciclos de inveja e inadequação, impedindo-nos de seguir nosso próprio ritmo de desenvolvimento. A busca pela autenticidade é, muitas vezes, um caminho solitário, mas é nele que reside a verdadeira recompensa. Em momentos de pressão social, quando a opinião alheia ameaça desestabilizar sua paz interior, faça a pergunta estoica: como um sábio lidaria com isso? Qual é a ação virtuosa aqui, independentemente do que pensam? Ao adotar essa postura, você se torna o diretor da sua própria vida. Você escreve o roteiro, escolhe o elenco, quem realmente tem o poder de influenciar sua mente e define o enredo. Essa liberdade, essa maestria sobre si mesmo, é a fundação sobre a qual a verdadeira prosperidade é construída. A quinta e última estratégia de Sêneca para blindar sua mente e prosperar é a arte de manter uma mente fechada para o tóxico e, paradoxalmente, de mantê-la aberta para o essencial. Isso significa desenvolver um discernimento estoico aguçado para filtrar o feedback destrutivo e, ao mesmo tempo, abraçar as críticas construtivas que genuinamente podem nos fazer crescer. Sêneca nos ensina que a adversidade é, na verdade, um treino. Ele nos mostra como transformar a crítica alheia, mesmo aquela que é injusta ou mal intencionada, em uma oportunidade de fortalecer nosso caráter e aprimorar nossa resiliência. É fundamental, no entanto, entender a diferença crucial entre ser teimoso e ser firme em seus princípios. Ignorar a opinião alheia não é o mesmo que rejeitar todo e qualquer conselho. A sabedoria está em discernir quando a crítica é um ataque vazio e quando é um espelho que nos mostra um ponto cego. Na prática, isso se traduz em escutar ativamente, mas com um filtro estoico implacável. Se a opinião não é construtiva, se ela não se alinha aos seus valores fundamentais, agradeça internamente
internamente e a descarte. Se, no entanto, ela oferece um insight valioso, uma perspectiva que pode aprimorar sua ação virtuosa, reflita sobre ela com profundidade. Prosperar em sua forma mais pura e duradoura. Advém da autoconfiança fundamentada. E essa autoconfiança, esse domínio sobre a própria mente, guiado pela sabedoria de Sêneca, é a base sólida sobre a qual todo sucesso significativo é construído. Percorremos as estradas da sabedoria estoica, desvendando as 5 estratégias que Sêneca nos legou para ignorar a opinião alheia e, mais importante, para prosperar. Erguimos a muralha da mente, compreendendo a distinção vital entre o que controlamos e o que nos escapa. Cultivamos a indiferença virtuosa, aprendendo a filtrar o ruído sem perder nossa humanidade. Praticamos a autoobservação socrática, desconstruindo a origem de nossas inseguranças e a necessidade insidiosa de aprovação. Adotamos a perspectiva do observador, vendo o teatro da vida com distanciamento e agindo com virtude, independentemente da plateia. E, por fim, aprendemos a fechar a mente para o tóxico e a abri-la para o essencial, transformando a adversidade em treino para nosso caráter. A sabedoria de Sêneca não propõe um isolamento frio ou um desdém cínico pelo mundo. Pelo contrário, trata-se de autodomínio, de construir um santuário interno onde a prosperidade genuína pode florescer, livre da tirania da aprovação externa. É sobre recuperar a soberania sobre si mesmo. Lembremos-nos das palavras de Jung sobre o tesouro guardado na sombra. Ao confrontarmos e integrarmos essa parte de nós, que anseia por aprovação, que teme o julgamento, liberamos uma energia imensa. Essa energia, antes gasta em preocupações fúteis, torna-se combustível para a ação autêntica, para a criação que emana de nossa essência mais profunda. Prosperamos, então, não apesar de nossas sombras, mas por termos aprendido a dançar com elas. Que a filosofia de Sêneca seja, a partir de agora, sua aliada inabalável. Que ela o guie na construção de uma mente forte, resiliente, um refúgio contra as tempestades da opinião alheia. Que você aprenda não apenas a ignorar o ruído, mas a prosperar nele, a usar cada crítica não construtiva como um degrau, cada desafio como uma oportunidade. Qual verdade essencial você desenterrou hoje ao silenciar as vozes externas?